Fala galera do Mengão, bora reagir a mais um vídeo aqui da turma do amendoim desesperados com o Flamengo, né? Os caras estão com medo do Flamengo já. E assim, pelo que eu vi do Flamengo hoje, cara, vai ser difícil bater de frente com o Flamengo, galera. Pelo que eu vi do Flamengo hoje, vai ser difícil. O Flamengo está precisando apenas de um finalizador. E o recado já foi dado aí para o Felipe Luiz, né? Não sei, para o Felipe Luiz, para o Pedro. Provavelmente teremos aí um Pedro fora do Flamengo, não agora, né? E o Flamengo não vai entregar o Pedro para o Palmeiras, para qualquer time que seja aqui brasileiro, para sofrer gol do Pedro em uma fase de mata-mata, né? Mas eu acho que o Pedro, ele mesmo acabou com a carreira dele no Flamengo. Agora não era momento de férias, era momento de estar treinando e forte, porque o que eu vi hoje do Flamengo amassando o São Paulo, eu espero que o Abel Ferreira consiga fazer esse time do Palmeiras jogar. Ah, meu Deus, já abre 5 pontos, é isso, Abel, 5 pontos. Ou você vai entrar com o Mirassol pra botar os caras pra marcar lateral? Rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, já vou pedindo pra você deixar aquele like e se inscreva pra fortalecer. O vídeo de hoje, para quem assistiu, acabou agora há pouco. Flamengo simplesmente amassou o São Paulo. E aqui eu não vou fazer esse vídeo para elogiar o Flamengo. Pelo contrário, é mais para começar a mostrar para o Abel Ferreira a preocupação e o desespero de um palmeirense que está muito preocupado com essa volta do Campeonato Mundial. O Flamengo já abre 5 pontos do Palmeiras, claro que um jogo a mais, mas mais de 18 gols de diferença. E o que eu quero trazer para esse vídeo é o seguinte: ou esse Abel Ferreira começa a colocar o time para o ataque, ou teremos seríssimas dificuldades de acabar o ano até no meio de tabela. É a minha opinião e eu quero saber a sua. Quem assistiu hoje, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique amassaram o São Paulo. Mesmo o Pedro não jogando, Pedro aí parece que deve estar fora do Flamengo, que o Palmeiras deve ir atrás do Pedro, fica aí a interrogação também. Agora, o que preocupa é o Palmeiras, é o Abel Ferreira, vai ter que fazer Facundo Torres jogar, Felipe Anderson acabar com a preguiça e ressuscitar Rafael Veiga. Agora, Flaco Lopes e Vitor Roque nem se fala. Palmeiras que não terá Paulinho, que vai passar por uma cirurgia, e o Estevam, que já não é mais jogador do Palmeiras. Agora, você tá esperançoso? Eu estou desesperado. Flamengo já abre 5 pontos, o Cruzeiro enfrenta o Grêmio amanhã, tem o Bragantino e o Palmeiras está em 4º lugar já a 5 pontos do Flamengo, claro que com jogo a menos. Como voltará esse Palmeiras? A preocupação minha é muito grande, porque eu não consigo visualizar o Abel Ferreira colocando esse time do Palmeiras para frente. Quem tem o medo de perder, tira a vontade de ganhar. E eu não consigo ver esse time do Palmeiras crescendo nas mãos do Abel Ferreira. Ah, é muito cedo, voltou agora. Eu falo, engenheiro de obra pronta agora é fácil. O duro é você assistir o Flamengo, ver eles amassarem. O São Paulo não teve a menor chance de jogar. O Rafael fez uma defesa milagrosa no primeiro tempo. Bruno Henrique jogando muito, mas muito. Arrascaeta nem se fala, e o Luiz Araújo jogando demais, jogador que era de São Paulo e nem comemorou seu gol. Flamengo amassa o São Paulo e preocupa demais, ou deveria, o torcedor do Palmeiras como eu. Ah, meu Deus, já abre 5 pontos, é isso, Abel, 5 pontos. Ou você vai entrar com o Mirassol pra botar os caras pra marcar lateral? Ou você vai demorar pra colocar o Ramon Sosa pra estrear? Vai ter que subir montanha o Ramon Sosa? Eu tô desesperado porque eu não consigo visualizar o Palmeiras jogando no ataque com Abel Ferreira. Quero saber sua opinião. Eu tô desesperado de verdade, porque o brasileiro já tá dando adeus pro Palmeiras. Ah, é cedo demais. Não é cedo não. O Palmeiras, que era líder nas 2 últimas aí antes de ir para o Mundial, conseguiu perder pro Flamengo, conseguiu perder pro Cruzeiro e conseguiu entregar pro Bahia. Então tá aí, preocupação enorme para mim, pelo menos,
para a volta do Palmeiras para o Mundial. E pega agora Mirassol, depois o Santos. Abel, se cuida, treina e deu férias para os jogadores. Ele deu férias para os jogadores. Palmeiras numa situação extremamente delicada e o cara dá férias para os jogadores, gente. Vai ter férias em outro lugar, vai dar férias no Dia das Crianças, na Páscoa. Agora não era momento de férias, era momento de estar treinando e forte. Porque o que eu vi hoje do Flamengo amassando o São Paulo, eu espero que o Abel Ferreira consiga fazer esse time do Palmeiras jogar. Porque eu já tô pedindo fora Abel há muito tempo. E até os passadores de pano agora estão. Ai, porque o Palmeiras parece um lago que tinha tilápia e o Abel transformou em bagre. É mesmo passador de pano. Acordou que o Palmeiras tá cheio de jogador até que razoável que o Abel transformou em bagre? É impressionante. Como vocês demoram para enxergar, não? Vocês têm delay para enxergar o que tá às claras, tá bom? Para mim é fora Abel, mas claro que ele vai continuar. A Leila jamais o dispensaria agora. Vamos torcer, né? Vamos ver o que ele consegue fazer para os próximos jogos. Olha, esse jogo do Flamengo foi de tirar o fôlego do palmeirense que tá desesperado, não pelo Flamengo, mas pelo próprio Palmeiras de não jogar futebol. Acorda Facundo, acorda Felipe Anderson, acorda Flaco Lopes, acorda Vitor Roque e Ramon Sosa. Não vai ter que subir montanha, né? Senão você, já pedia para ir embora antes de chegar, porque eu não tenho dúvida que Ramon Sosa vai ter que subir montanha. Enquanto o João Pedro, do Chelsea, foi contratado no dia 2 de julho e dia 4 estava em campo, o nosso tem que aguentar Abel Ferreira e um monte de passador de pano. Agora, pessoal, bora ver aqui o que Chico Garcia, né, tem de análise aí do jogo do Mengão para cima do São Paulo, que foi um verdadeiro amasso, né? O placar foi muito mentiroso. Bom, foi uma vitória merecidíssima do Flamengo, né? O São Paulo chegou a esboçar algum tipo de reação em alguns momentos do segundo tempo, mas muito pouco, né? O São Paulo, aparentemente, até pela escalação do Crespo, parecia querer se defender, evitar uma goleada, sei lá. Uma postura que tem aquela coisa, né? O São Paulo procurou não jogar e o Flamengo, ao mesmo tempo, empurrou o São Paulo contra o seu campo. Primeiro tempo de um domínio absoluto, em que, vejam só, eu acho que o Rafael, ele acabou falhando nos 2 gols, mas ele foi super importante no primeiro tempo. Ele fez algumas boas defesas, tem uma, inclusive, no chute do Wesley, lateral direito, que jogou muita bola, inclusive, que é fantástica. Mas ele também trabalhou no chute do Léo Ortiz, ele também foi muito agredido, ameaçado, e aí a gente começa a entender de que, apesar da qualidade do Flamengo, de que o esquema montado pelo Crespo ele não foi tão competente assim, porque a bola chegou muito ao gol adversário. Em uma hora, essa bola ia entrar no gol, poderia vazar, né? Foi o que aconteceu. O Rafael trabalhou bem no primeiro tempo. O São Paulo não conseguiu conter o ímpeto do Flamengo, foi um Flamengo dominante, né? Um Flamengo que não tinha o Pedro até apareceu no Maracanã, tinha cartaz lá a favor dele, aquela coisa toda. Uma semana conturbada do Flamengo no extracampo, né? Pela questão envolvendo o José Boto, né? O diretor executivo, não diria afastamento, né? Mas o fato do Pedro não ter sido relacionado e por bastidores de que ele teria gerado algum tipo de insubordinação e com isso estaria sendo punido pelo clube, e aí pode ser que tenha uma negociação que o clube facilite. Enfim, o Pedro, né, que não conseguiu ainda desenvolver, depois de muito tempo parado, 7, 8 meses com a sua lesão grave, jogar aquele futebol que a gente sabe que ele joga. Enfim, e aí com isso o Felipe Luiz escalou aquele time que ele tem de melhor, né? Perdeu 2 laterais esquerdos no jogo, né? O Alexandro no primeiro tempo sentiu, o Ayrton Lucas num lance feio acabou saindo com um corte na perna no segundo tempo, tanto que o Varela teve que entrar improvisado, mas aí ele teve no meio de campo o Alan, o Jorginho, o Arrascaeta, depois entrou o De La Cruz, né, no lugar do Jorginho, o menino Wallace Ian entrou no lugar do Arrasca, e aí na frente o Bruno Henrique, o Plata e o Luiz Araújo. O Luiz Araújo jogou demais, ele vem jogando muito bem. Né, um jogador que busca o tabelamento, busca a finalização, tem uma visão de jogo, uma proximidade com a área. O Plata também foi um cara que carregou muito o Flamengo para o campo de ataque. O Jorginho ali mais cadenciando o jogo, mas é que o jogo foi tão... É difícil falar fácil, né? Mas o jogo foi tão dominante do Flamengo que, cara, o Flamengo não fez muita força
para vencer por 2-0. Essa foi a sensação que eu fiquei. No lado do São Paulo, um 3-6-1, uma senhora retranca, com 3 zagueiros, né? O Alan Franco, o Arboleda e o Sabino, com o Enzo Dias pela esquerda e o Cédric pela direita. Aí o meio de campo com Pablo Maia, Alisson, Marcos Antônio e aí o Oscar atrás do André Silva. Depois ele fez as suas trocas, né? Não muitas, né? O Ferreirinha no lugar do Marcos Antônio para tentar alguma jogada individual, Bobadilha depois na do Pablo Maia e o Rian no lugar do André Silva. Fez só 3 alterações o Crespo nessa partida, porque no segundo tempo, aquele bombardeio do Flamengo ele resulta num golaço do Luiz Araújo, um chute de fora da área, maravilhoso, tirando do Rafael. E aí a sensação que eu fiquei é que o Rafael ou ele pula tarde ou o braço, né, ficou curto. Não sei se foi falha, frango, não é isso, mas vou dar mérito aqui pro Luiz Araújo, mas é uma bola em que o Rafael estava salvando no primeiro tempo e quando precisou ele não conseguiu. E no segundo gol, aí é uma rebatida, a defesa que ele faz no primeiro tempo, né, no chute do Wesley, que a bola ele consegue espalmar pro lado, acho que até sai pela linha de fundo, no lance do segundo gol, ele espalma no pé do Wallace Ian, que é um menino muito talentoso da base, que chega enchendo o pé e faz o 2-0. Mas naquele momento o jogo já estava se encaminhando para o final. O São Paulo estava até em algumas, digamos assim, entregadas ou em alguns erros defensivos do Flamengo, em que o São Paulo até poderia ter tido mais possibilidades, mas acabou também desperdiçando, né? Os jogadores um pouco desatentos, né? O André Silva não conseguindo uma finalização, enfim, nunca esteve próximo de empatar o São Paulo, a não ser em questões de lampejos, verdadeiramente, né? O Flamengo foi muito dominante no jogo. E aí, vamos lá, né? É um primeiro jogo, é um Crespo que chegou não agora, né? Mas já tem uns dias aí, ou seja, ele teve tempo de trabalhar com a equipe, montou uma estratégia para esse jogo que visivelmente não funcionou, e agora não tem muito tempo, né? Porque já tem jogos agora em sequência, depois desse tempo de parada, e ele vai ter que dar um jeito de arrumar esse time. O São Paulo tá, digamos, beirando a zona do rebaixamento, dá pra gente colocar dessa maneira. Eu sei que tem uma rodada ainda para acontecer, tem jogos no domingo, mas ele é 15º nesse momento com 12 pontos. O Vitória, que é o primeiro da zona, tem 11. Então, tá um pontinho da zona. É um São Paulo que faz uma campanha muito ruim, foi por conta dessa campanha que o Zubeldia foi demitido, e o Crespo vai ter que resolver meio urgente. É isso aí, galera do Mengão. Flamengo líder absoluto no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem uma sequência aqui para mim assim, cara, é uma sequência de que eu tenho medo, né? A sequência do Flamengo. Porque na minha visão, na minha opinião, são jogos vencíveis. O Renato Gaúcho não vai jogar a lá Mano Menezes contra o Flamengo, né? Não dá pra gente esperar isso aí, que é um Fluminense recuado. Então, por não ser um Fluminense recuado, é um jogo aí em que o Flamengo possa vencer. O Flamengo tem o melhor elenco, o melhor time. Não dá para se iludir com o Fluminense do Mundial. Aquilo ali é jogo único, coisas que podem acontecer. O Fluminense não é para tudo isso. Próximo jogo contra o Santos. Se eu não me engano, não sei se esse jogo vai ser na casa do Santos, como é que é, Vila Belmiro, né? Parece que esse jogo não será na Vila Belmiro. Tomara que não seja mesmo, né? Tomara que seja em Brasília, aí o Flamengo vai ter uma vantagem aí nesse jogo. O Flamengo, obviamente, é muito melhor que o time do Santos. Tem tudo para vencer. Um jogo dificilzinho ali vai ser o jogo contra o Red Bull Bragantino, que é o terceiro colocado no campeonato, né? Jogo difícil aí pro Flamengo. O Red Bull perdeu em casa pro Palmeiras, então pode ser que o Flamengo consiga também uma vitória para cima do Red Bull. E aí vem Flamengo e Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Retrato, eu não gosto desse jogo assim, que é Flamengo e Galo pelo Brasileirão. Aí no dia 31, vamos supor que o Flamengo ganha esse jogo, o Atlético vai montar uma estratégia para jogar contra o Flamengo no Maracanã de novo. Então são 2 jogos seguidos de Flamengo e Atlético no Maracanã. Um pelo Campeonato Brasileiro, outro pela Copa do Brasil. O Flamengo vai ter que matar o jogo já no primeiro
primeiro duelo, primeiro confronto. Tem tudo para se classificar, né, galera? Mas futebol é futebol, né? Futebol tem dessas coisas aí. O Flamengo é favorito no confronto contra o Atlético, vem eliminando o Atlético nos últimos anos. Vai chegar um momento em que a gente vai perder para os caras, né? Que não seja agora. Não seja agora, né? E depois disso, o Flamengo enfrenta o Ceará e do dia 6, o Atlético Mineiro de novo, jogando lá na casa dos caras. Pelo Brasileirão, dia 10 tem Mirassol. Se o Flamengo vence aqui os 1, 2, 3, 4, 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro, eu acho que ele se consolida aí, né? Dá para vencer os próximos 6 jogos, mas é algo muito difícil no futebol, né? São 6 jogos vencíveis. 3 vezes 6, 18, são 18 pontos. Aí já era, aí ninguém mais segura o Flamengo.